Você já ouviu falar de um livro que previu o futuro? Não uma profecia vaga, mas um roteiro detalhado de uma das maiores tragédias da história moderna. Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes da literatura e da história. A história de como um romance esquecido, escrito 14 anos antes, parece ter previsto o naufrágio do Titanic com uma precisão assustadora. Prepare-se, porque a realidade às vezes é muito mais estranha do que a ficção. Em 1898, o escritor americano Morgan Robertson publicou um livro chamado Futility, or The Wreck, Have the Titan. O livro não foi um grande sucesso na época. Contava a história de um transatlântico britânico, o maior e mais luxuoso já construído. Era considerado inafundável por seus criadores, um verdadeiro triunfo da tecnologia humana. Seu nome era Titan. Dentro de suas páginas, o Titan zarpa em sua viagem inaugural em uma fria noite de abril, lotado com a elite da sociedade. Mas em meio ao Atlântico Norte, o impensável acontece. O gigante de aço colide com um iceberg e afunda tragicamente, levando consigo a maioria de seus passageiros. Because em um ato de extrema arrogância e excesso de confiança, o navio não tinha botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. Soa familiar a semelhança com o desastre do Titanic, que ocorreria 14 anos depois, em 1912, é simplesmente de arrepiar. Vamos analisar os detalhes, ponto por ponto. Primeiro, o nome. O navio fictício se chamava Titan, o navio real, Titanic. Ambos os nomes evocam poder, gigantismo, uma referência direta aos titãs da mitologia grega. Uma coincidência, talvez, mas é apenas o começo. Ambos os navios eram descritos como os maiores já construídos, símbolos do luxo e da engenharia de ponta de sua época. Robertson descreveu o Titan com 800 pés de comprimento. O Titanic real tinha 882 pés, uma diferença mínima, considerando que era uma obra de ficção. Ambos foram aclamados como inafundáveis, uma declaração que se provaria tragicamente irônica. A causa do desastre é idêntica a tanto o Titan quanto o Titanic afundaram após colidir com um iceberg a este bordo, o lado direito do navio. E quando isso aconteceu? Em uma fria noite de abril, no meio do Atlântico Norte. Robertson especificou o local da colisão a cerca de 400 milhas náuticas de Newfoundland, no Canadá. O Titanic afundou exatamente nessa mesma região. Mas as coincidências não param por aí. A mais trágica de todas talvez seja a falta de botes salva-vidas. No livro de Robertson, o Titan levava apenas o número mínimo de botes exigido por lei, longe de ser suficiente para seus 3.000 passageiros e tripulantes. Na vida real, o Titanic também cumpria a legislação da época, mas suas provisões eram terrivelmente inadequadas para as mais de 2.200 pessoas a bordo. Em ambos os casos, essa falha, nascida da arrogância de acreditar que um navio era inafundável, selou o destino de centenas de pessoas que morreram nas águas geladas do Atlântico. Até mesmo os detalhes menores parecem se alinhar. Alguns pesquisadores apontam que o nome do capitão do Titanic era Smith. Em algumas versões da história do Titan fala-se de um primeiro oficial também chamado Smith. Embora isso seja mais difícil de verificar no texto original, a sobreposição de nomes e detalhes continua a alimentar o mistério. Então, chegamos à grande questão que intriga a todos há mais de um século. Como Morgan Robertson pôde escrever isso? Foi uma premonição? Uma visão psíquica do futuro? Ou existe uma explicação mais lógica e pé no chão? Os defensores da teoria da premonição apontam para a quantidade e especificidade
das coincidências: o nome, o tamanho, a causa, o local, o mês, a falta de bots. É uma lista longa demais para ser apenas um acaso. Eles argumentam que Robertson, de alguma forma, acessou uma informação do futuro, talvez em um sonho ou um lampejo de inspiração, e a transformou em um romance. O próprio título do livro, Futility, ou Futilidade em português, parece profético. Ele se refere à futilidade do esforço humano contra as forças da natureza e à futilidade da arrogância e do orgulho. No entanto, há outra corrente de pensamento que oferece uma explicação muito mais racional, embora não menos fascinante. Morgan Robertson não era apenas um escritor de ficção. Ele era um ex-marinheiro com um conhecimento profundo sobre navios e navegação. Ele entendia as tendências da indústria naval da virada do século. Vamos pensar como ele, no final do século XIX, a corrida para construir navios cada vez maiores, mais rápidos e mais luxuosos estava a todo vapor. Era uma questão de prestígio nacional e comercial. Robertson, como um especialista, simplesmente projetou essa tendência para o seu futuro lógico. Um navio gigante, o maior já concebido. Chamar esse navio de Titan seria uma escolha óbvia e poderosa. E quanto ao iceberg, Robertson sabia, como qualquer marinheiro experiente, que as rotas transatlânticas do norte eram perigosas e repletas de icebergs, especialmente durante a primavera, em meses como abril. Um navio gigante, viajando em alta velocidade para quebrar recordes, como era comum na época, corria um risco real de colisão. A tragédia não era uma questão de si, mas de quando. A questão dos botes solvividas também não era uma visão mística. Robertson criticava abertamente as leis marítimas de sua época, que ele considerava ultrapassadas e inadequadas. As regulamentações não acompanharam o aumento drástico no tamanho dos navios e no número de passageiros. Ele usou seu romance para apontar essa falha perigosa. Ele não previu o desastre do Titanic. Ele avisou que um desastre como aquele era inevitável se as coisas não mudassem. A arrogância da indústria naval, a crença na inafundabilidade, era um tema que ele queria expor. Então, o que Futility realmente é? Uma profecia sobrenatural ou uma dedução brilhante e bem informada? Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio. Robertson pode ter combinado seu vasto conhecimento técnico com sua intuição de escritor para criar um cenário de desastre que era assustadoramente plausível. E a realidade, por uma terrível ironia do destino, acabou imitando sua ficção nos mínimos detalhes. Quando o Titanic afundou em 1912, o livro de Robertson, que estava esquecido há mais de uma década, foi redescoberto e relançado. Desta vez, com um sucesso estrondoso. As pessoas ficaram chocadas, maravilhadas e aterrorizadas com as semelhanças. Robertson foi chamado de profeta, um vidente, mas ele mesmo nunca afirmou ter poderes sobrenaturais. Para ele, era simplesmente a lógica. Ele viu a receita para o desastre sendo preparada e a descreveu em seu livro. No final das contas, a história do Titan e do Titanic é mais do que um mistério sobre coincidências. É uma poderosa lição sobre arrogância humana. Uma história sobre como nossa fé cega na tecnologia pode nos levar à ruína. Tanto no livro quanto na vida real, a crença de que o homem havia conquistado a natureza levou a uma complacência mortal. O oceano, no entanto, tinha outros planos. A história de Morgan Robertson nos lembra que a ficção pode ser um espelho da realidade, refletindo não apenas o que somos, mas o que podemos nos tornar. E às vezes, ela lança um aviso que faríamos bem em ouvir. O naufrágio do Titan foi um alerta que ninguém escutou, até que fosse tarde demais. O que você acha? Coincidência? Dedução lógica? Ou algo mais? Deixe sua opinião nos comentários.
A história está cheia de mistérios como este, e explorar cada um deles nos ajuda a entender um pouco mais sobre o nosso mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias incríveis que vamos explorar. Até a próxima!